Então, boa tarde a todos, a todas, alguns rostos conhecidos, alguns que não estão se mostrando ainda. Esperamos que todos depois possam participar do debate. Temos o grande prazer de anunciar e começar aqui a terceira oficina literária Stefan Zweig para Todos. O projeto começou esse ano, há 2 meses, com O Mundo de Ontem, e seguiu com o Mundo de Ontem. Eu comentei, eu, Cristina Michaelis, diretora aqui da Casa Stefan Zweig, de Petrópolis. Seguiu depois com o professor Giovanni Mello, que também está presente hoje, discorrendo sobre a novela Amok. E hoje temos o grande prazer de anunciar a querida Melanie Grum, que foi uma das primeiras participantes do grupo de estudos Stefan Zweig, que ela já vai se apresentar, o que que ela faz atualmente, porque um pouco eu já me perdi. Você vai contar a sua tese de doutorado, por favor, Melanie. Só antes disso, preciso dizer que a gente, obviamente, não faz as coisas sem a participação da nossa equipe, da nossa diretoria toda. Essa apresentação está sendo mostrada no telão na Casa Stefan Zweig e com o apoio da lei, da Política Nacional Aldir Blanc, né, por meio da Prefeitura de Petrópolis. É um edital que nós recebemos no ano passado, esse ano, aliás, e que financia essa nossa oficina. Com pouca verba é possível fazer muita coisa, atingir muita gente. Depois nós deixamos essa gravação no nosso canal de YouTube. Então, quem perder e quem quiser recomendar para amigos, está no canal digital YouTube da Casa Stefan Zweig. Então, Melanie, olha, muito prazer em ter você de volta com a gente. E, por favor, se apresenta um pouquinho, conta qual é a tua relação com Stefan Zweig antes de começar. Bom dia a todos, todas. Cristina, quero agradecer pelo convite. Mais uma vez estar com você, Giovanni, é um prazer enorme. Vocês me ouvem bem todos? Sim? Tá bom. Então, na verdade, eu sou formada em Ciências Sociais, mas o meu vínculo com Stefan Zweig se dá muito mais forte no mestrado. Eu fiz um mestrado dedicado à trajetória dele, principalmente no período do exílio, de refúgio, apatria. Então, o meu mestrado mergulha um pouco no impacto que esse período da vida dele teve sobre a construção da identidade, né, de Stefan Zweig. Então, mergulhei aí em algumas obras, o mestrado está disponível para quem tiver interesse, e foi quando me aproximei da Cristina e do Giovanni. É, Hoje eu vou falar sobre carta de... Eu vou começar já, tá bom? Fiz essa breve apresentação e eu vou falar sobre carta de uma desconhecida. Vou projetar aqui para todo mundo conseguir acompanhar. Eu montei um PowerPoint. Tá para todo mundo ver, certo? Então vamos lá. Eu vou falar sobre Carta de uma Desconhecida. Essa novela. Não? Não vem? Eu não estou vendo, não tenho no meu, na minha tela. Não? E o Newton tem? Você fez um joia? Estamos Tá? As vendo, outras pessoas. Melanie. Então, será... Queria ver se está minimizado na sua tela de alguma Tudo bem, eu forma. vejo aqui, eu tenho o PowerPoint aqui, eu vou acompanhando. Pode ir lá. Tá bom, beleza. Então, eu vou falar sobre Carta de uma Desconhecida, essa novela que sobrevive anos e anos como um grande sucesso, né? Como uma novela muito inquietante. Trouxe aqui, vou trazer algumas informações iniciais sobre a novela. Eu não falo alemão, tá? Então nem vou me atrever a ler esse título em alemão, se alguém se sentir à vontade, por favor. Mas acho importante a gente trazer, até porque foi sobre. Estudei muito o Zweig no meu mestrado e sei do amor que ele tinha pelo idioma alemão e como foi difícil a hora que ele não podia mais escrever para o seu público, né? Então também é uma forma de honrar esse lugar do autor. Então esse é o título em alemão, a novela foi publicada a primeira vez num jornal, 8 páginas de um jornal, que pelo que eu entendi é uma edição de Ano Novo, né? Uma novela que sai dia 1º de janeiro de 1922, no Anfre Press, né? No jornal onde ele começou um pouco da sua carreira também
como escritor, lá no início do século XX, mas aqui já é outro contexto da vida dele, né, em 1922. Eu peguei uma imagem original do jornal, e no mesmo ano, em 1922, essa novela sai num compilado de novelas sobre paixões intensas e avassaladoras, e aí sim sai em um livro, né? Também trouxe a imagem do livro para vocês. Tudo que eu vou trazer aqui, todos os trechos que eu vou trazer, eu trouxe da edição brasileira, né? É publicada pela Zahar. É um texto que está presente no três novelas femininas. Então, além de Carta de uma Desconhecida, tem Medo e 24 Horas na Vida de uma Mulher, com tradução da Adriana Lisboa, Raquel Abi Samara, ou Samara, não sei, e organização e textos adicionais do nosso querido Alberto Dines, né? Então, só para ter essa referência. O contexto em que essa novela foi escrita. Eu acho muito curioso que a novela foi escrita quando o Stefan Zweig tinha 41 anos, né? E os personagens dessa história, o escritor R, também é um escritor famoso de 41 anos. Então, isso já acho algo bastante curioso. Numa época em que o Zweig estava vivendo em Salzburg, junto com a sua primeira esposa, a Frederic, e numa época em que ele tinha se consagrado como um dos maiores escritores europeus, sem dúvida nenhuma. Ele já não era aquele escritor iniciante e também estava no auge mesmo da sua carreira. Foi traduzido para um monte de idioma, já tinha chegado à Ásia, já tinha chegado às Américas, tanto os seus livros tinham chegado, como ele já tinha também viajado para outras regiões do mundo. Num contexto de intensa intelectualidade de Viena e da Europa de forma geral, né, e de uma Viena de Freud, né? Ele tinha amizade com muitos intelectuais, entre ele Freud, essa força da psicanálise, né, nesse contexto em que ele escreve Carta de uma Desconhecida. Essa necessidade por entender obsessões e a mente humana e paixões, enfim, efervescente. Então, ele escrevia num contexto de estabilidade emocional e de reconhecimento público, uma década antes do que ele vai passar a viver durante o nazismo, né? Então, um contexto muito diferente da escrita de O Mundo de Ontem, por exemplo, que é algo que ele vai começar, acho que, a rascunhar por volta de 1940. Então, é um Zweig, um momento de vida completamente diferente. E foi publicada, é um livro de 1922, então ele é 4 anos depois da Primeira Guerra, né? 3 anos depois do Tratado de Versalhes. Uma Europa que já tinha se desiludido com o otimismo e o progresso da Belle Époque, né, do final do 19, do início do 20, por conta da Primeira Guerra, e que ali tentava se reconstituir como, enfim, como continente, como cultura, como humanidade, né, de certa forma, com os traumas da Primeira Guerra e também com os efeitos, né, póstumos da gripe espanhola, tá bom? Então, assim, um pouco para trazer esse cenário da escrita. Vamos à história. Eu não sei se vocês leram, todos que estão aqui, é curtinha. Se não leram, eu vou dar vários spoilers aqui, até porque esse não é um texto que guarda um suspense. O Zweig, ele entrega quase tudo logo no início do texto, assim, ele já quebra várias imaginações, ele não é uma história de romance que você vai torcendo, enfim, vou falar um pouco mais sobre isso. Então, mesmo que você não tenha lido e que saia daqui interessado em ler, vale a pena, porque as provocações que ele faz para a gente são de outra ordem, sabendo ou não do final, enfim, vale a pena. Então, como que é essa história? Ela começa com um escritor chamado Escritor R, no dia do aniversário dele, de 41 anos, em que ele recebe uma carta entre as correspondências que estão na casa dele, ele recebe um envelope um pouquinho mais grosso, assim, sem remetente, e é uma carta com cerca de 20 páginas que começa a você que nunca me conheceu. Então, ele já percebe, né? A carta já é dirigida para ele dessa forma, a gente já entra no livro assim, na carta desse jeito. E o que vem nas páginas seguintes? É um relato, uma carta escrita por uma mulher que não se identifica em momento algum da carta, mas que conta que ela viveu a vida dela inteira, dos 13 anos até cerca dos 28 anos, no momento que ela está escrevendo a carta, dedicada a esse amor pelo escritor R. E aí, essa carta vai ser esse relato de vários episódios da vida dela e da vida dele, contando como que ela era completamente apaixonada por ele.
E demonstrando ao longo da carta que ela foi o centro, ele foi o centro absoluto da existência dela e que ela foi absolutamente ninguém relevante na vida dele, tá bom? Então, só para trazer um pouquinho do contorno do livro. Esse livro, eu acho muito curioso que ele tenha sido escrito em 1922 e que ele realmente ainda tenha tanto sucesso e cause tanto impacto nos dias de hoje. Eu estava num grupo de amigos, e de verdade, assim, um grupo de amigos absolutamente não conectado com o meu mundo, Stefan Zweig, e comentei, eu tinha um outro clube de leitura hoje, eu falei, gente, eu não posso ir nesse clube de leitura porque eu tenho um compromisso, comentei o que eu ia fazer. E uma das meninas que estava com a gente fez assim, esse foi um dos meus textos preferidos por muito tempo na minha vida. E eu nem sabia que as pessoas que estavam ali, apesar de serem leitores, mas a gente é um grupo de América Latina, lendo sobre outras coisas, eu nem sabia que as pessoas que estavam ali te conheciam Stefan Zweig, né? E ela falou e eu fiquei muito impactada. Então, o que me move muito nessa oficina é um pouco procurar, assim, como leitora e como grande admiradora e conhecedora de um tanto da vida do Stefan Zweig, assim, entender como que essa novela sobrevive por tanto tempo, causando tanto debate e tanto interesse. É um texto curto, né? Então, um texto curto, ter essa potência é muito interessante. E aí eu trouxe essa imagem a título de ilustração mesmo, das adaptações para o cinema. A gente percebe tem adaptação pelo mundo inteiro, na Alemanha, na Finlândia, na Mongólia, na China, no México, nos Estados Unidos, no Egito, na França, e mais do que pelo mundo inteiro, por todas as épocas. É muito legal olhar, tem adaptação de 1929, tem adaptação de 2011, né? Então, 1943, tem durante a Segunda Guerra, tem no pós-guerra. Então, o mundo se transforma, os espaços se transformam, as culturas se transformam, e por algum motivo, essa novela continua tendo uma relevância tamanha, né? Então, e aí eu também fui no Goodreads, não sei quem aqui, eu como uma leitora, alguém apaixonado pela literatura, também gosto desses aplicativos ou esses sites que a gente consegue ler os comentários dos outros sobre os livros, enfim. E fui no Goodreads e aí, o que eu peguei, eu recortei aqui, mas comecei ali a ter algumas respostas, né, do porquê que essa história ainda nos inquieta tanto. O que é muito curioso também é que você vai ver os comentários, tem comentário em árabe, comentário em turco, tem comentário em italiano, tem comentário em espanhol, em grego, em português, em inglês. Então, é isso, né, essa dimensão da obra chegar em todos os lugares. E aí, as pessoas falavam principalmente da grandeza do amor, que o Zweig apresenta ao longo desse texto, né, dessa novela, e também de que isso não é amor, que isso é uma obsessão, isso é uma patologia, isso é uma doença. Então, nos comentários você vai sempre percebendo esses esses dois polos, né? E leitores, achei curioso o que uma das leitoras gregas falou. Eu terminei de ler agora e eu não sei o que eu estou sentindo. A gente sai da leitura bastante misturado, né, nas nossas sensações. E é isso, é uma história nessa efervescência da psicologia, da psicanálise, e que vai conseguir atingir na gente esses desconfortos. Então, quero pensar assim, num primeiro prisma, o Zweig ele traz a ideia da sedução do amor absoluto, né? Quem não quer amar dessa forma, em que quero lhe revelar a minha vida inteira, esta vida que começou, na verdade, no dia em que eu te conheci. Quem não quer amar e dizer a minha vida é outra, a minha vida começou desde que eu passei a te amar, né? Quem não quer ter um amor desse? Quem não quer ter um amor místico que você olha para o outro e percebe uma aura singular, né? Ou aqui, uma entrega, alguém que fale, eu te amo como alguém nunca te amou, né? Você é simplesmente tudo na minha vida. A gente tem isso muito presente nos nossos relacionamentos amorosos, né? Esse amor absoluto. Então, a gente quer amar assim ou a gente quer alguém que nos ame dessa forma? Então, a gente vai lendo e vai percebendo esse amor absoluto como algo comovente, profundamente comovente, né? Então, o Zweig ele tem essa capacidade. Só que ao mesmo tempo, e isso eu acho incrível, porque às vezes o mesmo trecho que te faz achar um amor extremamente comovente é um trecho que te causa pavor,
né? É o medo do amor obsessivo. A gente deseja esse amor absoluto, mas a gente morre de medo desse amor obsessivo. Então, quando a gente começa a ver que é uma menina de 13 anos que vai acompanhar a vida desse vizinho pelo olho de latão, que a gente chama de olho mágico, e que vai passar noites frias sentadas na escada para espiar essa outra pessoa, e que vai dizer que você era simplesmente tudo. Toda a minha vida nada existia se não estivesse relacionado a você. Nada em minha existência fazia sentido se não estivesse ligado a você. Minha vida inteira se transformou por sua causa. É uma devoção, é uma entrega total. E uma obsessão, porque ela vai guardar a bituca do charuto que ele jogou fora. Ela vai beijar a maçaneta aonde ele encostou. Então, esse amor que é comovente, ele é ao mesmo tempo aterrorizante. Eu flutuei muito no livro entre, meu Deus, que lindo e que horror. E acho que isso conversa muito com a nossa natureza humana, porque a gente quer o amor, mas a gente também morre de medo do amor, né? A gente quer se entregar, mas a gente também morre de medo do limite do mundo se entregar. Então, o Zweig, óbvio, ele consegue fazer isso e eu acho magistral porque às vezes ele faz isso no mesmo trecho, o mesmo trecho que te comove, né? Nada existia se não estivesse relacionado a você. Gente, isso pode fazer parte das nossas cartas de amor, né? Então, o mesmo trecho que te comove é um trecho que, ao longo da narrativa, vai te causando um desconforto muito forte. Eu acho que ele tem algo de magistral nesse relato mesmo. Não é uma novela romântica, não é uma novela que você está esperando que, ao final, o casal fique junto. O texto não é construído dessa forma, né? A gente tem até adaptações para o cinema que foram para esse caminho. Mas o texto do Zweig, ele não é construído para você torcer para o casal ao final estar junto, né? Então, acho que um dos grandes méritos que ele tem, e sem dúvida muitos outros, mas que faz com que essa novela tenha um sucesso perene, é exatamente esse alcance nos nossos medos e desejos, né? E aí, pensando, eu fui atrás, fui ler um pouco sobre qual foi a recepção desse texto e as interpretações que houve na época. Enfim, eu vi que por muito tempo a Carta de uma Novela ela foi lida como um amor de devoção, como que lindo esse sacrifício dessa mulher por este homem. Ela teve este lugar, né, da mulher que é submissa, da mulher que se entrega totalmente. E que a partir da década de 70, 80, vai ter uma leitura feminista da novela, bastante interessante, que vai trazer um pouco da ideia da nova mulher, que a mulher desconhecida seria, na verdade, uma mulher que rompe com amarras sociais, quando ela decide não ser sustentada e trabalhar, quando ela decide não se casar por conveniência, quando ela decide vender o próprio corpo para conseguir criar o filho. Então, seria uma mulher que estava ali rompendo com esse lugar de submissão e de espaço só privado que a mulher tinha. É óbvio, isso tudo é muito debate, isso tudo vai flutuando ao longo das interpretações. Mas o que acho que é muito válido pontuar é que a nossa interpretação ela sai de um lugar, do mundo da cultura que a gente vive. E um texto que foi escrito em 1922, andar por todos esses anos, flutuando entre diferentes interpretações, é algo muito único. E o que nos permite também, aqui, em 2026, olhar para esse texto da nossa perspectiva, né? E olhar para esse texto da perspectiva de que esse olho mágico da porta pode ser a tela do nosso celular. E que essa mulher desconhecida, apaixonada, ela pode ser uma stalker, né? Ela pode ser alguém, porque a gente, hoje em dia, quando a gente gosta de alguém, sejamos novos, no flor da idade, na adolescência, mais velhos, não interessa. Hoje em dia, o Instagram, eu vou usar o Instagram porque é a rede social que eu tenho mais familiaridade, ela te dá esse olho mágico.
você consegue olhar pela frestinha. Você vai lá, entra no feed da pessoa por quem você está interessada, vê onde ele está, o que, que ele frequentou, o que, que ela postou nos stories, o que, que ela curtiu. Você vai se sentindo próximo dessa pessoa a partir da tela, né? E às vezes é uma curtida que essa pessoa te dá num comentário que você fez, você printa e manda para uma amiga, e manda para um amigo, olha, ele curtiu, e aquilo vai alimentando para você um lugar de relação com aquela pessoa, como se você de alguma forma estivesse se relacionando, né? Às vezes as pessoas vão se apaixonando mais exatamente porque se sentem entrando de alguma forma na vida do outro. Criam projeções, né? Criam imagens, idealizações da outra pessoa por aquilo que ela posta, achando que de alguma forma aquilo que ela posta é uma abertura para que você entre na vida dela ou para que você conheça mais sobre a vida dela. Então, eu acho muito interessante esse paralelo, óbvio, de conseguir olhar essa mulher que escreve a carta no século XXI agora por uma outra perspectiva, porque tudo que o Stefan Zweig trouxe é muito humano, né? Ele não é artificial, é humano. Então, eu não sei quem aqui assistiu Bebê Rena, Reinda, não sei o nome em inglês exatamente agora nesse momento, mas é uma série que explodiu no Netflix, e que é uma história, é baseada numa história real, né? O ator principal é a pessoa que ao mesmo tempo é o roteirista da série, é a pessoa que viveu essa história, e é isso, ele vive a história de uma stalker, uma pessoa que passa a viver perseguindo ele e tudo que ele faz. Então, isso é algo muito presente na nossa sociedade, o acompanhar a vida do outro, o se moldar a vida do outro, né? Então, ele lê isso, ele ouve aquilo e passar a fazer também, que é isso que a personagem faz em diversos momentos na vida dela, né? Então, eu acho incrível esse poder da gente ter a capacidade de um século depois ler esse texto e não achar ele datado. Porque quantos textos a gente que lê sabe que envelhecem datados e que a hora que a gente vai fazer uma interpretação sobre ele, toda hora a gente precisa contextualizar a época. Esse texto do Zweig não exige da gente essa contextualização, porque ele realmente é atual. Então, é, eu vou agora pensando nisso, né? Quando a gente pensa no Stalker e quando a gente pensa nessa perenidade desse texto, acho que o Zweig também se lança a mão de algo utiliza esse recurso da desconhecida que já vem no título, a carta de uma desconhecida. Eu, quando li pela primeira vez, eu tinha certeza que, assim, era a carta de uma mulher que nunca teve nenhuma interação com essa outra pessoa. Falei, uma desconhecida porque é alguém que se apaixonou, mas que viveu escondida, nunca teve coragem de interagir. E o que o livro mostra pra gente, que a novela mostra pra gente, é que isso não é real, né? Então, eles têm ali alguns momentos de encontro, quando ela abre a porta para ele uma determinada vez, ela fica toda sem graça, vermelha, e depois ela muda, aos 15, 16 anos, acho que ela muda de cidade, aos 18 ela volta para Viena e vai procurar encontrar com o Zweig, desculpa, com o escritor R, em outros momentos. Então, esses encontros, eles vão acontecer, né? É, então, ela é desconhecida para ele. Eu acho curioso que ela fala assim: você nunca me conheceu, você nunca me reconheceu. Então, não é que ela viveu escondida. Eles tiveram interações, eles tiveram 3, 4, 5 noites como relações sexuais, de fato, encontros. Então, ele teve a oportunidade de, em algum momento, reconhecê-la, mas não o fez. Então, essa é a dimensão dessa mulher desconhecida. Mas, ao mesmo tempo, ela é desconhecida só para ele? Ela é totalmente desconhecida para ela mesma. É um relato que, na medida que você vai lendo, você enxerga uma anulação, um autoapagamento, uma anulação do eu. É uma mulher que, dos 13 anos até o momento que ela está escrevendo a carta, que ela diz: estou escrevendo esta carta à frente do meu filho morto. Né? Tem um filho morto na frente dela. Ela é em estado febril. E ela escreve essa carta inteira
contando que a vida dela foi preocupada com a roupa que ela usava para que ele não visse os remendos do avental quando ela era jovem. Que ela acompanhou ele antes mesmo da chegada dele no prédio. Ela acompanhou toda a mudança, a chegada dos móveis, a chegada dos livros. Ela acompanhava ele da escada para ver quando ele saía, quando ele voltava acompanhado, acompanhava para ouvir as vozes das pessoas que estavam dentro da casa dele para saber quem estava, saber a gravata que ele usava. Ela se muda de Viena a contragosto, porque a mãe se casou e precisa, e aí o padrasto vai levá-las para outra cidade, mas ela dá um jeito de voltar, ela vai trabalhar para poder morar em Viena. Então, assim, ela vai contando como essa vida é uma vida que não tem contorno próprio, que não tem uma história própria. Ela está exilada, se a gente quiser usar um termo mais ousado aí, da sua própria vida. Né? Então, eu acho que essa construção da desconhecida, que é desconhecida para o outro, para o escritor R, mais que é desconhecida para si mesmo, é também extremamente habilidosa. Né? E tem o outro personagem, né? O escritor R. O escritor R, então, é mais um que a gente não sabe o nome, né? Essa falta de identidade a partir do nome. Sobre a mulher, nós não temos ideia nem do inicial. E o escritor R, a gente só sabe R ponto. E ele, né? Durante a nossa leitura, nos dá a sensação de que ela conhece esse homem profundamente. Ela conhece os hábitos, ela conhece as gravatas, ela conhece os lugares que ele frequenta, ela conhece as pessoas com quais ele encontra. Mas, na verdade, voltando para essa ideia de que das redes sociais, até para fazer esse paralelo, o que ela conhece alguém, de fato, nas nossas vidas? Há quem diga que é só se você der poder ou dinheiro ou no divórcio, né? Mas, assim, tirando isso, a gente conhece as pessoas nas relações, né? A gente conhece as pessoas na vida cotidiana, nas trocas relacionais. E isso ela não tem. Então, mesmo esse escritor R, que parece que é alguém profundamente conhecido, também é um desconhecido nessa novela. Também entra nessa categoria do desconhecido. E aí, de novo, é outra camada de desconhecimento. Ele não desconhece a si próprio. A gente vai lendo a narrativa e assim, é dia do aniversário dele, 41 anos. Ele lembra que é dia do aniversário dele quando ele olha a data num jornal. E ele não tem qualquer reação. Tem uma terceira pessoa, né, no começo e no final do livro, que vai mostrando para a gente um pouco as reações e o comportamento do escritor R. E ele fala, o que não o deixou nem satisfeito, nem satisfeito. É alguém que não demonstra curiosidade em saber, em algum momento que ele se encontra, em uma das noites, essa mulher tem a história das rosas brancas, quem leu vai se lembrar muito bem. Primeira noite que eles estiveram juntos, o, o escritor R oferece para ela, na hora de ir embora, uma rosa branca. A partir daí, em todos os aniversários do escritor R, ela vai enviar um buquê de rosas brancas. E ele vai colocar no vaso azul, que é esse vaso onde as rosas estiveram pela primeira vez. E um dos encontros que eles têm, uma das noites juntos, ela, no dia seguinte, acho, antes de ir embora, pergunta para ele: e essas rosas, quem te deu? E ele conta: não, chega todo ano, mas ele não mostra nenhuma curiosidade. Ela tenta, nesses momentos, algum lampejo de reconhecimento, na verdade, né? E ele não mostra nenhuma curiosidade. Então, o texto também vai permitindo que a gente via ele como um desconhecido. Desconhecido também para ela e desconhecido para si mesmo. Alguém que não tem contato com o seu interior, né? Alguém que também vai vivendo a vida entre mulheres que vem e vai. E aí eu acho, fica uma pergunta, né? E nós leitores, quem que a gente conhece? O fato da gente estar lendo uma carta íntima, gente, o que é uma carta, né? Talvez hoje em dia a gente tenha até perdido essa dimensão do que é uma carta. Mas a carta é algo muito pessoal. Uma carta você escreve para alguém, põe no envelope, cola o envelope, e a ideia é que só essa pessoa lê, a não ser que seja uma carta para ser compartilhada. Então a gente está ali, o Zweig traz para a gente essa ilusão da intimidade. A mesma ilusão da intimidade, se é que eu posso dizer assim, que a mulher teve
a olhar no olho mágico, a acompanhar a vida dele e se sentir próxima do escritor R, o Zweig trabalha com o leitor dessa forma, do tipo, estou autorizando vocês a lerem uma carta extremamente íntima de amor entre duas pessoas. E essa nossa sensação de intimidade faz com que a gente vá lendo esse texto, que é um texto angustiante, né? Alguém ali à frente da morte do filho, e que nos faz lembrar disso em vários momentos do texto, e ela mesma com febre, não sabendo se sobrevive ou se não sobrevive, mas a gente sabe que ela morre, porque ela diz logo no começo que se a carta chegasse a ele é porque ela estaria morta. Então a gente sabe a condição que essa pessoa está, e a gente vai lendo e vai se envolvendo e vai achando que a gente conhece esses personagens, porque é algo, você está lendo uma carta, é algo muito íntimo, né? Eu me peguei na leitura, assim, em vários momentos julgando ela, ou julgando ele, né? Ou falando coitada dela, ou coitada dele. A gente vai acreditando que aquela carta nos dá a possibilidade de entender a relação dos dois e de entender quem eram cada um desses dois. Mas isso é, eu, na minha leitura, gente, a minha leitura é uma ferramenta do Stefan Zweig para que a gente também sinta essa pitada da ilusão da intimidade, né? Acho que esse é um tema que permeia, essa ilusão da intimidade. É exatamente o que o amor obsessivo faz com a mulher, é essa ilusão de intimidade que ele nos traz. Eu vou falando, e eu acho que para o final eu deixo a gente conversa, né? Eu acho que eu estou aqui empolgada, você me conhece, né, Cris? Eu vou falando. Mas. E aí tem um personagem nessa história toda que é o filho. Então, esse filho, qual é o papel desse filho nessa novela? Né? Ela começa dizendo que ela está escrevendo a carta com o filho morto na sua frente. Então, qual é o símbolo? O que significa esse filho nessa novela? É a prova concreta da história entre eles dois. O filho, se ele nunca a reconheceu, se ele nunca a conheceu e só ela viveu de fato essa história, o filho é a prova de que essa história aconteceu. O filho é a memória viva, é aquilo que garante, inclusive, a continuidade da existência desse amor, né? E ele é, além da prova concreta, ele é o deslocamento do amor. Quando ela fala do filho, ela conta que ele herdou os olhos pretos do escritor R, os gestos, a alternância entre a seriedade e a brincadeira. Então, ela consegue deslocar esse amor obsessivo pelo escritor R para a maternidade, para o cuidar do filho. E ali, não tinha rejeição, não tinha não reconhecimento. Era uma história correspondida. Então, no momento em que é muito forte saber que ela está ali escrevendo essa carta frente à morte do filho, porque a morte do filho, ela é mais do que a morte do filho. Ela é como se a história dela tivesse se apagando naquele momento, a história da vida inteira dela, que foi totalmente dedicada para esse amor. A hora que esse filho morre, é o apagamento dessa história. É a perda do elo dela com a vida, porque o que dava sentido para a vida dela era essa relação com o escritor R, que foi deslocada para o filho, mas também a perda completa de que a prova da existência daquela relação, de que ela viveu de fato, né, que ela teve uma história, que não foi tudo apenas de um lado. Nesse sentido, que eu acho que é muito potente a gente pensar o porquê que o Stefan Zweig narra que ela está escrevendo a carta frente à morte do filho. Porque a gente poderia dizer aqui, ela está escrevendo a carta também porque ela está à beira da morte. Tanto que a gente sabe que ela morreu porque a carta chegou. E o escritor R está lendo. E ela avisou, se chegasse é porque eu estou morta. Não, porque ela escreve essa carta e diz, eu estou escrevendo, se eu morrer, você vai ler. Se eu não morrer, ela vai ficar guardada. Ela escreve essa carta não exatamente pelo desespero de estar à beira da morte, mas pelo desespero de ter perdido a única prova concreta da história que ela viveu, da sua existência. Então, a gente pode ler essa carta de diversas formas. A gente pode ler essa carta falando, é uma confissão, é alguém que estava com esse segredo guardado e queria escrever, contar esse segredo, ou é uma construção de si? É o único momento em que ela reivindica a própria existência.
quando ela percebe esse risco de sumir, do esquecimento absoluto, e dessa história simplesmente a história da vida dela, não ter nenhuma narração, nenhum lugar para se manter, ela vai lá e escreve. Né? É a hora que ela, como sujeito, se coloca como sujeito na história. Porque se a gente olhar, ela passa a vida inteira um tanto objeto, né? Ela é um reflexo do escritor R. Ela não tem, de fato, o lugar ativo de sujeito da história. Então, será que nesse momento que ela escreve, é o momento em que ela se torna sujeito, né? Em que ela relata a sua existência? Gosto também de pensar, e aí, na inversão de poder. Porque ele é escritor, né? Ele é escritor, então ele escreve a vida inteira. Ele dá o tom dos acontecimentos, né? Ele não a reconhece. Ela é quem fica, de certa forma, passiva a vida inteira, quem não consegue ter voz a vida inteira. E a hora que ela escreve e ele lê essa carta, isso é magistral, porque o livro inteiro é ele lendo a novela inteira, né? Tem um início de uma terceira pessoa narrando, a hora que ele chega em casa e abre a carta, aí é ele lendo, e tem o início de uma terceira pessoa dizendo as reações dele pós-leitura, mas você não ouve a voz do escritor R. Então, ela inverte as posições na hora que ela escreve essa carta. Ela coloca ele no lugar do leitor e ela no lugar da escritora. Ele no lugar do silêncio e ela no lugar de quem fala. Enfim, é poderoso, né? Esse jogo da inversão. E por último, pode ser lida como uma punição também, porque essa história das rosas brancas, ela faz um pedido na carta. Ela fala para ele: eu te peço uma coisa. Ele olha, o vaso azul está vazio, era o dia do aniversário dele, tinha que ter rosas brancas. Ela morreu, não mandou as rosas, o vaso está vazio. E ela pede para cada ano no aniversário dele, ele compre rosas brancas e coloque. Ela obriga ele a nunca mais esquecê-la. Porque mesmo que ele decida, não vou fazer isso, eu não vou pôr rosas brancas, é, vai ser sempre uma decisão não colocar as rosas brancas. Né? Então ela obriga, ela fala, passei essa existência inteira sem ser reconhecida, mas a partir de agora, você não tem outro caminho. Você vai lembrar de mim a cada ano. Então, eu me empolgo, gente, porque eu acho assim, realmente magistral a hora que a gente olha a capacidade desse texto, do impacto mesmo, dos simbolismos, das possibilidades de interpretação que ele nos traz, né? Nos traz. Então, é isso, né? A carta é um ato de submissão de quem morre ou é um ato de controle sobre a memória de quem fica? Porque a hora que ela também escreve a carta, ela também está mudando a própria vida dele, o passado dele, que ele não sabia até então da existência disso. E ela mostra, olha, você viveu tudo isso desta forma. Então, é um impacto sobre a vida do outro, né? E aí eu vou trazer aqui o trechinho final dessa. E desculpa, gente, quem não leu, esse é exatamente o parágrafo final da novela. E eu vou trazer porque eu vou. Tudo bem? Estamos com o som externo. Bota o microfone no mudo, por favor, gente. Tem alguém com o microfone aberto? Obrigada, Deu. Simone. Obrigada. Achei que era alguém se rebelando. Por favor, não leia o final. Eu vou ler aqui. Deixa eu pegar aqui. A carta caiu de suas mãos trêmulas. Em seguida, então isso lembrando, gente, é o final, é uma terceira pessoa, um narrador, contando as reações do escritor R após a leitura da carta. Então, a carta caiu de suas mãos trêmulas. Em seguida, ele ficou absorto em seus pensamentos durante um longo tempo. Seu olhar caiu então sobre o vaso azul que se encontrava sobre a escrivaninha. Estava vazio. Vazio pela primeira vez em anos, no dia do seu aniversário. Sentiu a presença da morte e sentiu a presença de um amor imortal. No fundo de sua alma rompeu-se algo, e a ideia dessa amante invisível preencheu seus pensamentos incorpórea e apaixonadamente como uma música distante. Vou explorar um pouquinho esse final, que eu acho que ele é um fechamento
perfeito para esse livro. Então, ele sentiu presença e morte já é uma dualidade, né? Eu não sou tradutora, acho que eu queria muito ter a capacidade de ler esse texto em alemão. A Cris depois pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas, vendo na tradução, é isso, presença e morte já é uma oposição, né? A morte é exatamente o momento das ausências. Então, ele usa, sentiu a presença da morte e sentiu a presença de um amor imortal. Então, morte e imortal. Então, exatamente no momento em que a mulher desconhecida morre, é o momento em que ele sente a presença do amor imortal. Esse amor passa a ser imortal, porque assim, quando os dois estão vivos, qualquer coisa pode acontecer para esse amor acabar. Né? Quando as duas pessoas ainda estão vivas se relacionando, o amor pode acabar. Quando ela morre, esse amor passou a ser imortal. Então é a morte dela que torna a possibilidade da presença de um amor imortal. No fundo de sua alma, rompeu-se algo. Então, a gente está falando sobre esta pessoa que fazia 41 anos e descobriu olhando a data do jornal. E até algum momento aí desse trecho final que fala que entrou não sei, agora não sei se é do trecho final, enfim, mas que fala que entrou um vento gelado, que deixou ele, né, sentiu também essa presença da morte, o vento gelado. Então, no fundo da sua alma, né, rompeu-se algo. Então, essa carta fratura algo dentro dele, quebra algo dentro dele, né? Permite, inclusive, que quebre algo e que entre alguma coisa, porque vai dizer, e a ideia dessa amante invisível preencheu seus pensamentos. Então, aí, pela primeira vez, amante invisível, porque ele desconhecia e também não vai conhecer, preenche. Então, pela primeira vez, ela preenche ele de alguma forma. Preenche os pensamentos dele, incorpórea, porque já não tem mais como possuí-la, né? Já não tem mais corpo. E apaixonadamente, como uma música distante. Então, a gente percebe nesse final que ela que passou o livro inteiro vazia e apagada por ele de alguma forma, consegue ao final, preencher os seus pensamentos, né? De forma apaixonada, né? Algo que. Então, percebem essa inversão, né? Quanto esses trechos finais traz nessa dualidade, amor, morte, imortal, nessa dualidade de não ter mais o corpo, né? De ser incorpórea, de ser invisível. E ele usa a música como paralelo, apaixonadamente como uma música distante. Por que a música, né? Porque música é intangível, você não pesa, você não mede, né? Não vamos pensar nas ondas sonoras, vamos pensar numa coisa, mas você pensar das artes todas, é aquela que você não segura, você não pega, você não põe numa caixinha igual. Então, acho que esse final é realmente a hora que a gente percebe que, de alguma forma, esse escritor R foi mexido por essa história, o que não significa que é um final romântico. Acho que também é deixar claro isso, né? É um final desconfortável também, porque agora já não há mais história para ser vivida, né? E aí eu já estou quase acabando, porque acho que meu tempo já está lá, estou terminando. Essa é uma última reflexão, gente, muito livre, porque ela é baseada nos meus pensamentos, na minha tese de mestrado, em tudo que eu penso sobre o Stefan Zweig, assim, é muito livre mesmo, mas que me ficou na minha cabeça, eu falei, eu vou levar, por que não? A ideia da importância da escrita, do que simboliza a escrita para o Stefan Zweig, né? Ele escreve essa história em 1922, ele morre, né, em 1942, 20 anos depois. Vai viver o exílio a partir de 34, né? Então, eu fico pensando que a escrita para essa personagem, ela surge exatamente quando o corpo desaparece, né? No caso, o corpo do filho dela, mas a escrita vai ser enviada para ele para permanecer quando o corpo dela também desaparece. Então, quando você já não tem mais o corpo, o que impede que a sua vida desapareça completamente? A narrativa. E isso é algo que, se a gente olhar na história, na biografia do Stefan Zweig, também é extremamente presente. Quando ele escreve O Mundo de Ontem e também outras obras, o Erasmo, Montanha, enfim, outras obras, ele está no momento do mundo dele desaparecendo. E a forma de reter esse mundo e de deixar
que ele não desapareça por completo, ou que ele, como sujeito, Stefan Zweig, consiga ele mesmo dizer quem ele é a escrita, né? Então, só fiz esse paralelo, assim, óbvio, em contextos zweigianos muito diferentes, mas porque ficou me ressoando. É, eu não vou apresentar, vou abrir para a gente conversar, mas acho que vale dizer que essa linda história virou uma música, então foi feita uma composição em 2017 por um compositor canadense e que traz o arco. Eu não sou uma especialista em música, mas lendo sobre, ela traz o arco da história mesmo, desde o início, da esperança até os conflitos e a resignação. Tá bom? É isso. Agora, acho que vale a gente abrir para conversar. E, Muito gente, obrigada. lembrando, Oi, fala. imagina, Não. Cris. Não, lembrando que é isso, é uma conversa, é uma troca entre leitores, entre admiradores de Zweig. Então, a ideia é que a gente compartilhe, né? É isso. Olha, muito obrigada, Melanie. Tira talvez agora o PowerPoint para a gente se ver maiores aqui na tela. Eu convido a quem quiser aparecer, por favor, apareça para a gente discutir. Quem não quiser, não precisa. Muito obrigada, porque realmente você transmitiu toda a emoção que existe nessas poucas páginas e que eu tive recentemente em Salzburgo, agora em novembro do ano passado, há meio ano, uma enorme surpresa e alegria ao ver o filme transposto para a China, porque eu recomendo a todos vocês o filme famoso da década de 50, né, na verdade foi de 1948, do Max Ophüls, com a grande Joan Fontaine. Fantástico filme, fantástico, assim, maravilhoso. Mergulhem lá, eu acho que está disponível no YouTube, não tenho certeza. Tá, né? Agora, o que eu vi no ano passado foi uma coisa surpreendente, foi uma translação, uma recontextualização dessa história toda que a Melanie nos resumiu, num ambiente chinês, quer dizer, na China de hoje. Eu não sei se você viu, Melanie, mas é inacreditável, inclusive colocando bastante o foco nessa discussão feminista da mulher na China de hoje, que é a China é um país patriarcal, etc. Então, ressaltando mais uma vez a incrível universalidade e atualidade do Zweig, que é o que o mantém vivo tantos anos, 85 anos depois da morte dele junto a gente é você poder adaptar as situações que ele descreve, seja essa do amor obsessivo, que nós também vimos no mês passado com o Giovanni, com a Amok, sejam outras situações de alma humana, né, que é o que o notabiliza tanto, além de entender a história como narrativa, como uma grande ficção, como um grande roteiro escrito para o gênero humano, em vários países do mundo. Essa atualidade e universalidade é algo notável que faz dele um escritor tão vivo hoje. Ele não vai empoeirar, ele não vai mofar, ele está vivo e cada vez mais, na verdade, agora, nos tempos atuais, com as suas ideias humanistas e pacifistas, é uma outra história, não é bem o foco de hoje, o recorte de hoje é o entendimento da alma feminina, principalmente, e todo esse jogo de espelho, memória, realidade, pontos de vista, em que ele nos coloca como voyeur, como você descreveu. É fantástico. Muito obrigada pela sua explicação. Quero dizer mais uma vez, antes, porque eu acho que a gente tem que reconhecer que políticas culturais são para isso. Em 40 minutos agora, nós tivemos um raro prazer e mais uma vez eu digo, às vezes nem é preciso de muito dinheiro para você estimular um debate, um mergulho num outro universo. Então, mais uma vez aqui dizendo que dentro dessa política nacional Aldir Blanc, nós pudemos ter esse apoio pelo chamamento público Funcultura 02 de 25 no edital Linhas Livres, e isso faz parte da nossa programação cultural. Teremos um debate desse todo último sábado do mês. Pronto, e agora, por favor, abro para perguntas
Quem quiser fala ou levanta o como é que chama? A mãozinha aqui do Zoom, ou abre direto o microfone e fala, por favor. Estou vendo palminhas, ótimo, a gente gosta também. Tem algumas palminhas aqui subindo pela tela. Vocês, vamos falando, porque vamos aproveitar, a gente tem mais meia horinha. Ana Beatriz, Boa tarde, gente. Realmente, parabéns a Melanie. Eu fiquei encantada com a forma com que ela, né, contou a história. Eu ainda não tive chance de ler, né, o conto todo, o livro todo, já li alguns recortes, mas eu achei muito interessante quando ela fala, das diversas interpretações, eu até anotei aqui, das diversas interpretações ao longo dos anos. Quer dizer, uma obra que foi escrita, né, numa data específica, mas que vem sendo interpretado de várias formas. E aí o que mais me chamou atenção e que me deixou mais curiosa ainda para ler foi essa questão da atualidade, né, da gente ter uma independência feminina maior ou uma conquista aos poucos dessa independência maior, permitindo que ela passasse desse papel, né, de coadjuvante, de sofrida, onde está sendo contado o drama, né, da moça e de o que aconteceu na vida dela, a uma pessoa talvez corajosa, né, que pôde expor sua vida e se expor ao grande amor da vida dela, né, e escrever a própria história, não só literalmente, né, mas de mostrar, olha, existiu toda uma história que você não conheceu. Isso me deixou bastante, né, impactada, uma nova forma de enxergar e de já ler com outros olhos, né? Não ler somente com aquela expectativa de ler a obra e entender, ah, não, foi escrita dessa forma e tal, mas não, de ter essa liberdade, né, de ter outras interpretações. Então, gostei muito disso. Obrigada, Melanie. Obrigada, Ana Beatriz. Posso fazer Melhorou agora? Melhorou, né? Posso fazer um comentário sobre. Acho que essa leitura feminista é super interessante. Assim, tem pessoas que se dedicaram realmente a essa leitura e vão falar que ela combate a moral dos senhores da época, né? Que eram esses homens que se dedicavam a sua vida à arte, à intelectualidade, mas viviam a vida com mulheres sem prestar atenção nela, né? E que é isso, no final ele é tocado, ele é fraturado, ele não vai passar como se ela tivesse, de alguma forma, essa personagem questionando essa moral dos senhores da época. E sobre as adaptações culturais, eu acho muito interessante, e Cristina, talvez você é tradutora e saiba bem melhor disso do que eu, mas parece que em uma das adaptações asiáticas, eu não tenho certeza se é a da China ou a da Mongólia, a rosa, porque a flor vai ter um papel muito importante nessa história. Só que rosa, no mundo ocidental, a flor que simboliza esse elo do amor, né? O homem dá rosas para mulheres. Mas no mundo asiático parece que não. Então, eu acho que tem duas adaptações asiáticas. Uma delas manteve a rosa. Isso quem conta é um professor. Depois eu posso passar os nomes, eu talvez precise separar a bibliografia que eu usei, né? Acho que e passar isso para a Cris. Um professor americano que dá aula na China sobre Stefan Zweig e suas adaptações, e ele faz esse comentário. Ele fala que em uma das adaptações para o cinema, a rosa foi mantida, mas a rosa não tem esse sentido que tem no mundo ocidental, linkado ao amor. Então o impacto não é o mesmo. E que em outra das adaptações eles trocaram por um crisântemo amarelo. Então essa tradução cultural, né, o quanto ela é necessária também para que o impacto nos lugares diferentes seja o mesmo, né, para que a mensagem que o autor tentou transmitir não se perca, né? talvez você possa aqui, antes do final dessa nossa sessão, ler algumas das indicações bibliográficas, porque aí fica registrado. Giovanni, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que foi um prazer escutar a Melanie hoje, estar aqui com todos vocês. É sempre uma satisfação. Acho que
a Melanie, ela traz alguns olhares muito importantes, né? A pluralidade de olhares sobre a obra de Stefan Zweig, assim como qualquer outra obra, ela é muito importante, né? E ela traz esse olhar um tanto quanto mais social, feminista, que é um olhar que eu acho super interessante, e confesso que eu desconheço, aprendi muito aqui hoje contigo, foi realmente prazeroso essa tarde, acho que todo mundo aprendeu um pouco mais sobre Stefan Zweig, por um olhar que não é tão explorado, quanto, acho que não tem a atenção que deveria ter, inclusive. E aproveitando também, Melanie, eu fiquei pensando um pouco, sabe, é mais um comentário, mas né, se você quiser de alguma maneira também respondê-lo, conversar sobre, né? Eu fiquei pensando, e aí é claro que pelo meu lugar de origem, né, na psicologia, na psicanálise, eu fiquei pensando enquanto você falava, fazendo assim associações, né, como eu sempre tento fazer com a obra do Zweig, essa questão do conhecido e Para mim ficou desconhecido. mudo, para mais. Estão me escutando? Oi, Estou escutando, pessoal? estamos escutando, sim. Melanie, você está me escutando? Você? Então, eu estava comentando, não sei se você pegou o início, qualquer coisa você me fala. Mas eu estava comentando que uma das associações que eu fiz, e curioso que eu não fiz enquanto eu li o texto, né, das vezes que eu já li, mas eu fiz durante a sua fala, né? Eu fiquei pensando nessa questão do conhecido e desconhecido, e aí, pela lente da psicanálise, eu fiquei pensando no conceito de um Heilig, né, desse estranho, desse conhecido desconhecido, estranho familiar, e aí como que esse familiar, que ao mesmo tempo é infamiliar, quando ele se torna familiar, ele traz angústia, né? Ele traz à tona questões que deveriam ficar submersas, né? Eu fiquei pensando nessa lógica a partir da sua fala, né? É um pouco mais sobre isso mesmo e agradecer. Obrigado. E isso eu acho, Giovanni, conversa completamente com o momento que ele está vivendo na Viena do Freud, né? Assim, esse familiar, não familiar, que o Freud vai tanto. Então, eu não, eu até pensei em algum momento ir um pouco mais para esse caminho, mas eu não sou da psicanálise. E aí era fazer algo que era cair num campo que não é o meu, mas eu acho que para quem tem esse interesse e essa bagagem, dá para explorar demais esse ponto. E lembrando a todos aqui que já conversamos na sessão anterior que como o, o Zweig foi influenciado pelo contemporâneo Freud, mais velho do que ele, mas os dois mantiveram durante 40 anos uma correspondência e leram a obra do outro sempre e muito atentamente e se influenciaram mutuamente. Sim, os dois judeus vienenses assimilados da alta inteligência vienense da época. Os dois tiveram que se exilar, os dois foram para Londres e Zweig fez Ele falou ao lado do ataúde de Freud, ele foi convidado a fazê-lo. E uma peça, aliás, que nós poderíamos analisar aqui também futuramente, porque é uma peça literária. Então, como essa cabeça que se abre para essas novas dimensões do inconsciente nessa época, como isso entra na literatura. Então, só lembrando isso, fazendo sempre o ponto que nunca é demais. Quem mais quer falar alguma coisa sobre isso? Quem mais leu e gostaria de falar alguma coisa, de notar algum detalhe? Detalhe das suas. Eu, Diga, eu quem? olha, Renan, Ah, desculpa, não posso ligar a câmera porque eu estou no carro. Estou participando sempre dos eventos com câmera e microfone desligado porque são horários que eu estou na rua, mas eu estou aqui atento, ouvindo com meu fone, gostando bastante. Gostei dos dois primeiros, estou gostando muito desse. Parabéns, obrigado a Melanie, ao Giovanni também, que eu ouvi, a Cristina no primeiro. Nessa primeira novela, se eu falar alguma coisa errada, uma bobrinha, alguém me corrija, por favor, mas eu vivi muito o que o Giovanni comentou no encontro anterior, que foi essa coisa de a gente abrir uma novela do Stefan Zweig, e aí começa a ler e vai sendo envolvido pela narrativa, pela linguagem, e a gente não consegue mais parar até terminar. E eu também fiquei um pouco assim como esses leitores do mundo que você mandou, Melanie,
sobre o que que eu sinto, o que que eu penso em relação a isso. Eu comecei a ler e aí eu fiquei assim, nossa, mas é uma devoção obsessiva. Como é, o que que eu penso disso? Causa um estranhamento, né, nesse começo. E eu acho até por essa questão do feminismo tá tão desenvolvido, eu comecei a pensar, mas será que uma mulher faria tudo isso para um homem? Eu não, eu fiquei com uma inquietude realmente dentro de mim em relação a isso. E, e aí eu comecei a pensar, mas aí a gente está falando de essa mulher, ela ganha a voz por causa dessa carta, onde ela é a narradora, onde ela ah, apresenta a narrativa como ela é a narradora da própria história. E aí você começa a ver também que ela é uma mulher que não não aceita as regras do momento em que ela está vivendo, porque ela não aceita casar, ela volta para Viena, ela se recusa a contar que está esperando um filho, ela decide criar esse filho sozinha. Então você também vê essa, essa linha, digamos assim, mais feminista na atitude dessa mulher, mas ao mesmo tempo é atrelada a essa obsessão, essa devoção imensa a esse homem. E uma coisa que me deixou muito pensativa foi quando você leu esse trecho, o parágrafo final em português, porque para mim foi uma realização, porque foi a primeira novela do Stefan Zweig, que espero que seja a primeira de várias, mas foi a primeira que eu li completamente em alemão. E essa parte do Ausbrechen, do verbo que ele usa no final, porque o Ausbrechen é quebrar, mas também é um vulcão que explode, é um fogo que inicia. E quando eu tinha lido em alemão, eu não pensei tanto em uma coisa quebrou dentro dele, mas uma coisa se acendeu dentro dele. E aí eu vi a tradução, e aí isso me deixou pensando nos vários significados desse final. E assim, eu não sei se eu tenho muitas respostas, mas tudo que você falou hoje para mim me, me motivou a ler de novo com outros olhos, entendeu? Então era só para fazer esse comentário, agradecer e deixar aqui as minhas impressões. Muito obrigado, tá? Muito bom, Renan. Olha, Aussprechen é, na realidade, irromper. Então, em português também tem, não sei agora como é que eles usaram agora em português a tradução, mas irromper tem romper e irromper, né? Ausbrechen. Então, tem esse equivalente. Que ele usou lá no português? Eu não me lembro. Pompeu, né? Vamos olhar aqui rapidinho, mas acho que foi. Eu não lembro, mas quando ela leu, eu fiquei com essa sensação de Pompeu-se algo, é. ouvindo em Rompeu-se português, eu algo. fiquei com essa sensação de quebrou e Mas não de aos irrompeu. Isso, e Aussprechen, né, ao mesmo tempo, você é um adolescente que sai de casa, Aussprechen, né, uma coisa nesse sentido é muito forte. E isso nos remete de novo, foi muito bom esse ponto, Renan, porque o que que nos fascina em Zweig, essa linguagem? É uma linguagem muito emocional, Uhum. muito ligada às nossas emoções, e que são universais do gênero humano. Eu estou vendo um monte de gente aqui que eu estou achando uma pena não ter participado desde o início, Rose, a própria Simone, todo mundo. Por favor, vejam, procurem depois no nosso canal digital da Casa Stefan Zweig essa apresentação para não perderem realmente a fantástica explanação da Melanie, de Carta de uma Desconhecida do Stefan Zweig. E aqui eu queria agora ver, você não quer comentar esse ponto, Melanie, esse último do Renan? Eu queria saber alemão, né? Porque eu acho fantástico a gente ter o privilégio de ler o autor no seu próprio idioma. Ainda mais Stefan Zweig, que tinha esse vínculo muito forte com o idioma e que viveu o desvínculo, né? No exílio. Então, isso é um tema. Então, eu agradeço, na verdade, por ter compartilhado e eu lamento muito não poder contribuir, mas. Sem dúvida, né? A tradução ela tem. É isso, a gente vai tentando aproximar, né? Quem faz a tradução tenta aproximar, mas ler no original é de outra ordem.
Nesse caso, eu me permito discordar de você, porque Zweig realmente até em sua vida foi traduzido para 53 línguas. É o maior sinal de que é possível traduzir Zweig sem perdas. Ao contrário, em algumas das traduções que eu fiz, eu tive ganhos, porque eu acho que a tradução é um jogo de perdas e ganhos. Você ganha de um lado, você perde em outro. Você tem palavras que na língua de chegada exprimem até melhor do que no original. Então, um tradutor hábil haverá de conseguir, na soma dessa teia de equivalências, entregar o produto final muito bem. E a maior prova é esse sucesso que ele tem até hoje. Então, eu não me canso de repetir que na Turquia, por exemplo, ele é um sucesso. As pessoas se dão de aniversário, de Natal, de Dia dos Namorados, um livrinho do Zweig, até hoje. Então, tem edições de bolso incríveis e um sucesso, um Não, você best-seller até tem hoje. toda a razão, Cris. Acho que isso tem muito mais a ver com o meu desejo de lê-lo em alemão do que qualquer outra coisa. Mas você tem toda a razão. Traduções primorosas, né? Então, assim, eu não sei se alguém mais quer fazer algum comentário aqui. Por, Você, posso falar? por favor, Rose. É porque eu estava com um neto em casa, acabei me distraindo. Mas, mas o livro, uma maneira de escrever do Stefan Zweig, você vai entrando num rodopio, numa coisa, numa ansiedade, eu quero ver o que vai acontecer, pelo amor de Deus, será que é isso? Ele consegue ter um suspense incrível, como ele cria esse suspense né, com a literatura dele, né? E você precisa saber o que que vai acontecer. Então, realmente é espetacular. Eu não sei se é novela, né? A novela é espetacular, eu adorei. E vou ouvir a gravação. Não sei quando é que vai entrar, você me fala depois, Cristina. Eu estava procurando, achei que não ia ter. Eu falei, será que não vai ter? Porque eu não recebi nenhum convite, assim, mas porque a Hum. gente precisa sempre de estímulo. Mas como meu neto estava aqui, acabei me distraindo, mas eu vou assistir no YouTube. Então, Quando é que entra? para todos, a gravação deve entrar daqui a uns 2 dias no Sim. canal digital Stefan Zweig. O João Maurício, que está agora mostrando isso no telão na casa Stefan Zweig, ele vai rapidamente botar a gravação no canal. E, oi, gente, alguém tá, peraí, tá Acho que com é som Ivone. entrando. É. Então, é, nós vamos ter sempre no último sábado do mês, às 3 da tarde, nossos encontros. O próximo encontro, Uhum, eu já vou anunciando agora, é com quem vai moderar é a professora Gisele Eberspecher, que é da Universidade Federal do Paraná, e vai ser sobre momentos estelares da humanidade, que são muitos, acho que são 14, né? Momentos estelares da humanidade. Ela vai selecionar alguns que a gente vai fazer várias sessões. A gente vai ter uns 2 ou 3 anos de Stefan Zweig aqui para frente para até ler tudo dele. Então, não se preocupem. Sobre Carta de uma Desconhecida, mais uma vez, então, gostaria de recomendar a todos vocês que vejam esse filme, já que nós estamos nesse, nesse embalo. É, porque esse mesmo vórtice que você citou agora, Rose, que você entra nessa coisa, quase um thriller psicológico. A mesma coisa acontece na novela Medo, no Amok. Você não para e você é tomado por essa, uhum. essa, né? Você fica tonto um pouco. E pela narrativa também, pelo absoluto domínio fantástico da língua alemã, no caso, e do talento que ele tem em levar a gente junto e, ao mesmo tempo, deixar a gente sempre Mas, no ô, lugar do Cristina, a Carta da desconforto. Desconhecida. Desculpa. Sim, sim. Sim, Diga, eu pode acho ir. super atual, eu não acho que ficou datado, não. Mas, assim, Carta das Desconhecidas, quando você lê a novela e você vê o filme é ótimo, tal, né? Mas o texto dele é muito mais denso. Você entra muito mais na cabeça dessa mulher, essa fascinação dessa mulher pelo homem. O filme tem umas coisas legais, mas a narrativa é muito melhor. A novela é superior, muito superior.
Eu acho que eles fizeram. Claro, eles ficaram mais moralistas. Não sei qual versão do filme que você estava se referindo. É aquela clássica lá, antiga, anos 50. Eu estava Esse falando dos filme, Carta de 48. uma Bom, Desconhecida, que você está falando? em primeiro lugar, você tem razão. Sempre a gente Ih, deve congelou. primeiro fazer a Acho que é. leitura para que a gente crie o nosso filme na nossa cabeça. Depois a gente olha criticamente como é que foi transposto para a tela. Sim, eu estava falando de Sim, 1948, sim. pela fantástica Joan Fontaine. O Diniz adorava essa atuação dela. Mas eu também Sim, estava me sim, sim, referindo, sim. antes de você chegar, uma nova versão chinesa, que essa eu vou tentar conseguir para a gente, com Ah, é. subtítulos em inglês, para nós vermos a atualidade de Zweig. Mas isso são desdobramentos dessa sessão de hoje que nós vamos ter proximamente. Por enquanto, eu gostaria de convidar talvez a Melanie para falar as palavras finais aqui, se ninguém mais quiser falar, porque a gente está chegando na nossa hora. Eu tenho assim, para mim que 1 hora e meia é um tempo exato e se a gente deixar coisas em aberto é só bom, porque nós podemos tratar disso da próxima vez. Então, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje, que está aqui nessa tela, que trocou algum programa legal de sábado por isso aqui. E devolver para você, agradecendo muitíssimo o convite e que você venha muitas e muitas vezes estar aqui com a gente. Obrigada, Melanie. Bom, eu quero agradecer também, quero agradecer a todo mundo que veio ao convite, Cristina, porque para mim é um prazer gigantesco estar aqui, é um prazer gigantesco falar sobre Zweig e também me obrigar a me aprofundar ainda mais na obra dele, né? Então, eu agradeço demais o compartilhamento e o convite e vou fazer todo o esforço para estar nos próximos. Vou assistir o de Giovanni, que eu ainda não vi, o seu eu já vi. Eu quero só fazer alguns comentários sobre, em relação ao filme de 1948. É, parece, eu vi também, mas faz um certo tempo, mas é um filme que o diretor, ele também foi um exilado da Segunda Guerra, então é alguém que tem isso em comum, também era um austríaco vienense, que também perdeu a Viena da sua infância, e parece que isso, essa Viena perdida é muito bem retratada nesse filme da versão americana de 1948, acho que vale a pena, porque tem disso em comum, né, com o Stefan Zweig. O chinês é uma diretora mulher, que também vai ser a protagonista do filme, então também acho que vale a pena, porque tem esse outro olhar, né? Além do deslocamento de ir para a história da China, também tem o fato de ser uma mulher como diretora, como protagonista. Eu não sei se você quer, Cristina, que eu passe só a bibliografia aqui no slide para ficar registrado, porque aí talvez também acho que é importantíssimo a gente mostrar as nossas referências, né? Então, Enquanto ela coloca aqui na tela, eu já vou convidando mais uma vez para o último sexta-feira, droga, sábado, o último sábado de agosto. Alguém mais rápido do que eu pode ver, por favor, a data, qual é? Às 3 horas, de novo. Vamos falar sobre momentos estelares da 29 de humanidade. 29 agosto. de agosto. Muito obrigada. 29 de agosto, sábado, vai ser momentos decisivos Não, como é que chama? Momentos estelares da humanidade. E, por favor, venham todos e chamem os que não vieram hoje. E sempre temos a oportunidade de rever as sessões online no nosso canal. E nós esperamos agora a lista da já bibliografia para coloquei, ficar aqui. Então, compartilha. já compartilhei, acho que está registrado, todo mundo está vendo? Não, Não? não. Agora sim, agora sim. Tá bom, tá, estão aí as referências. E é isso, né? É bom demais passar um sábado assim, compartilhando leitura. Obrigada, gente. Muito obrigada. E vou deixar um pouquinho para todo mundo poder anotar, quem quiser. Muito obrigada a todos, mais uma vez a todos e a todas. Voltem sempre. Obrigada, Melanie. Obrigada. Bom resto de Obrigada. semana a todos. Obrigada, desculpa o atraso. Obrigada. Neto merece. É, realmente.